Serviço de doutora Promotora de Justiça, representante do Ministério Público de Santa Catarina, doutora Renata de Souza Lima, direto da UFSC, um tema também que por pouco não perdeu objeto. Falou sobre Maria da Penha em 2005, 2006 veio a lei nova da Maria da Penha, que tinha acabado com a história do juizado especial, deu certo, egressa do Ministério Público, né? Ingressa do Ministério Público em 2013, aprovado em ótima colocação no concurso. Está com o meu enorme respeito ao Ministério Público em geral, eu serei pelos seus feitos de sua função, seja porque o meu avô materno nos deixou enquanto representante, enquanto procurador de justiça do Estado do Paraná, né? E é uma satisfação que eu tenho no conselho. Excelente senhor assistente de atuação, doutor Ivan Carlos Mendes, meu nobre colega advogado, na labuta desde 2001, aguerrido em as áreas civil, trabalhista, criminal, vejo que o senhor tem uma vasta carta de clientes, exercendo aqui o mister de advogado, de falar em nome de outra pessoa. Meus cumprimentos, desejar meus parabéns pela dedicação à área da advocacia e, como lhe falei anteriormente, sua oratória, sua eloquência me lembraram de Edilson Mongeron Bonfim, um lutador do processo penal, qual eu gosto de acompanhar, ele tem a mesma presença de palco de Vossa Excelência. Então, satisfação também estar dividindo a tribuna com o senhor. Servidores da Justiça, senhores oficiais de Justiça, policiais militares, dirigentes dessa Câmara Legislativa que permitiram a realização do ato solene, a minha aluna especial, a doutora Marisa Rigueiro, que é minha mãe e foi minha aluna na faculdade, hoje é advogada e veio aqui então me acompanhar nesse início aqui em Trombudo Central. Cumprimento também o acusado Paulo Westerhoff Arnold, dizendo na verdade que é uma satisfação estar aqui exercendo essa função em nome do teu direito. Os demais presentes, pela importância, e obviamente os senhores jurados, não, a gente deixa por último não pela menor importância, mas porque é para os senhores, obviamente, que vamos dirigir durante essa 1h30 aqui. Então, recebo meus cumprimentos, senhor Gentil, senhor Sidney, Bruno, senhor Filmar, senhor Robert, senhor Alessandro, senhor Alexandre. Conta-se que o rei Salomão tapava, na verdade, um dos seus ouvidos quando alguém lhe trazia algum problema, lhe trazia alguma história. E uma vez ele foi indagado do porquê que assim ele procedia. Por que eu vou levar um problema para o rei Salomão? Salomão tapava o ouvido. E ele respondeu, abro aspas, o ouvido tapado eu deixo à disposição para ouvir o outro da causa. E esse é um grande problema, e é isso que eu peço para os senhores a partir de agora. Nós vamos falar do mesmo processo, nós vamos falar das mesmas páginas, das mesmas provas, porém na verdade vamos falar com um outro olhar, um outro viés, com outra na verdade entonação. E aí eu peço então para os senhores que realmente agora troquem, deixem aquele ouvido que estava virgem, aquele ouvido na verdade que não recebeu a informação da acusação, para darem a oportunidade de ouvirem a versão da defesa. Me apresento aos senhores, meu nome é Luiz Eduardo Clepto Rigueto, sou advogado e professor universitário há 21 anos na área criminal, na Universidade de Vale do Itajaí, casado, pai de 3 filhos, tenho escritório em Itajaí, Balneário Camboriú, e vivo na verdade, principalmente da advocacia. Vivo, gosto do que faço com paixão. Entendo na verdade que as pessoas que nos procuram precisam, obviamente, isso não é só na advocacia, acredito que seja em tudo, Quando nós entregamos na verdade aquilo com amor, com paixão, o resultado sempre é melhor, sempre com mais qualidade. Às vezes não importa o preço, mas se você faz do coração, se você faz com vontade, quanta gente frustrada nós temos no mercado de trabalho em geral, porque fazem aquilo que não gostam, rezam para chegar na sexta-feira, que azar que amanhã é segunda, e eu não tenho isso na verdade. Gosto tanto da docência quanto da advocacia, mas a advocacia é a minha verdadeira paixão. E senhores, os senhores perceberam, nesse início de final de manhã, que o nosso julgamento, na verdade, esse julgamento acontece dessa forma. A acusação falou por 1h30 minutos, agora eu falo por 1h30 minutos, a acusação pode voltar, se quiser utilizar a réplica por mais 1 hora, e aí eu tenho a possibilidade de usar a tréplica por mais 1 hora. Só dali para frente, então, que os senhores vão entrar efetivamente em ação. Mas por quê? Vão, na verdade, julgar o Paulo.
julgar aquela ação que o Paulo teve no dia 22 de dezembro de 2017. Vão julgar aquela atitude que o Paulo teve. E vão ter que, na verdade, ficar naquela loucura entre entender o que a acusação falou e concordar com ela, entender o que a defesa vai falar e concordar comigo. E esse é um problema, nesse caso específico, muito delicado, porque a gente está, na verdade, aqui diante de um problema doutrinário, um problema, na verdade, dos nossos livros de direito. É muito subjetivo, é extremamente subjetivo falar dos temas que a doutora promotora mencionou para os senhores anteriormente, dolo eventual e culpa consciente, e depois, na verdade, o doutor assistente de acusação também fez essa menção. É muito subjetivo, é muito estranho. A acusação, na verdade, diz que o Paulo, ao conduzir o veículo automotor sob a influência de álcool, ao ter realizado aquela ultrapassagem, não ter conseguido concluí-la, batendo de frente com a moto do Carlos, tirando a vida do rapaz, era fruto, na verdade, de um negócio chamado dolo eventual, aonde nos livros diz, e aqui eu preciso fazer um adendo, porque durante toda a sustentação do ilustre assistente, ele fala sempre assim: ele assumiu o risco, ele assumiu o risco, ele assumiu o risco. O problema, na verdade, é que o dolo eventual que eles alegam e a assistente, a culpa consciente que nós alegamos, em ambos se assume o risco. Então, se eu simplesmente não explicar o restante para os senhores responderão sim, ele assumiu o risco, e poderão estar concordando com a acusação ou com a defesa. Tá, mas peraí, eu não entendi. Olha a loucura. Nós temos que explicar isso para um aluno lá do primeiro período de direito, que chega na faculdade sem saber a diferença de dolo e culpa, porque o aluno de direito chega na faculdade escutando o que a televisão fala. João deu 3 tiros em Maria, João teve culpa. Olha só, ele foi culpado. Não é dessa culpa que a gente está falando, que o direito tem um monte de nomenclaturazinhas assim, que a gente vai ficando na dúvida. Mas ele não teve culpa? Sim, mas se ele deu 3 tiros em Maria, ele agiu com dolo. Essa culpa é uma outra nomenclatura, um outro termo dentro do direito, diferente dessa que nós vamos discutir aqui. Eu estou fazendo só essa abordagem inicial, vocês vão entender aonde é que eu quero chegar com isso. Então, quando a assistência de acusação fala que o Paulo assumiu o risco ao dirigir, ao ingerir bebida alcoólica, ao dirigir, ao ultrapassar, ao não concluir a ultrapassagem e tirar a vida do Carlos, tem que completar a frase. Não pode ler só até a vírgula, tem que completar a frase. A diferença crucial entre dolo eventual e culpa consciente é a minha reação, a minha intenção no final. Em ambos os casos eu assumo o risco. Só que no dolo eventual, a promotora mencionou isso no início. Eu não estou nem aí para o resultado. Morreu. Pronto. Não estou nem aí para o resultado. Agora eu passei, assumi o risco, vírgula. Mas não me preocupo com o resultado. Enquanto que na culpa consciente, eu assumo esse risco, eu corro esse risco, mas eu não quero esse resultado. E eu estou falando isso porque lá no final, na hora que os senhores forem exercer a função de juízes, eles serão perguntados, eles serão feitas perguntas, e uma delas é sacanagem. Uma delas é da lei, mas essa parece sacanagem, porque só pergunta, eu depois vou explicar a pergunta corretamente, mas só pergunta se o Paulo assumiu o risco. E eu vou ter que dizer para os senhores, respondam que não. Eu já vou dizer, mas por quê? Porque só assumiu o risco. Se o senhor disser sim, ele assumiu o risco, é o dolo. Ele assumiu o risco e não estava nem aí para a vida do Carlos. Ele assumiu o risco e bateu. É aquele caso que a gente vê de vez em quando. Aconteceu em Balneário Camboriú. O rapaz cruzou uma via principal, os 2 sinais estavam intermitentes no amarelo, na madrugada, e ele cruza, quem conhece Balneário Camboriú, ele cruza a rua 2000 com a 3ª avenida, e ao cruzar, sem parar no sinal amarelo, olha só, sem parar, ele atravessa a avenida principal, era a 3ª avenida, uma avenida larga, ele atravessa, atinge um táxi, e tinha 4 pessoas dentro, tira a vida de 3 e causa lesões na 4. As câmeras mostraram, as câmeras do circuito interno, que
quando ele desce do carro, a primeira preocupação dele foi: meu Deus, detonou meu carro. Olha só, não estou nem aí para o resultado. Aí ele olha dentro de um banco, que era um banco numa esquina, a vítima, o carro da vítima entrou num banco, foi jogado no banco. Aí ele tem, na verdade, a resposta: meu Deus, né? A pessoa morreu, mas ele se preocupou que não é a realidade do Paulo. Está vendo? Então, assim, falar só de dolo eventual e de culpa consciente em questão de assunção de risco, de assumir risco, em ambas as situações nós assumimos risco, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente. Eu vou tentar depois, explicar para os senhores entenderem a questão doutrinária mesmo, porque ele assume o risco, óbvio, de ingerir bebida alcoólica e conduzir o veículo automotor. Ele assume o risco, óbvio, de dirigir um veículo fazer uma ultrapassagem. Mas será que o Paulo queria aquele resultado? Ou será que ele contava com a habilidade, ele contava na verdade com a sorte, ele contava na verdade com a chance de chegar em casa? Em conversa com o Paulo, quando o Marcos deu depoimento, quando ele me apresentou o Marcos, dizendo: olha, o Marcos é o rapaz que eu acompanhei até Taió. Aí ele parou um momento e falou assim: pois é, doutor, se eu não tivesse acompanhado o Marcos até Taió, eu tinha ido para casa e tinha chegado antes, eu não tinha nem cruzado com o Carlos na via. Eu falei: pois é, quem sabe na verdade nada disso teria acontecido. Agora fazer o quê? Ele vai até o Pedro de Taió, deixa o amigo, aliás, vem na porta de casa, retorna para o Redondo, retorna para o Ponto Central, está indo para Atalanta, e nesse trajeto de retorno acaba acontecendo. Ele queria essa morte, ele despreza a vida do rapaz? Não. Então assim, vamos passar um pouquinho da vida, vamos passar do assumir o risco e não estava nem aí para o resultado, ou assumiu o risco e esperava que esse resultado não acontecesse. Na minha concepção, eu estou plenamente convicto de que ele assumiu o risco, mas não esperava que esse resultado acontecesse. Bom, 1h30 de acusação, 1h30 de defesa, pode voltar 1 hora a acusação, pode voltar 1 hora a defesa, e aí então, os senhores entram em ação na parte do julgamento. Se os senhores já foram julgados, sabem que às vezes eu falo perguntas chamadas de quesitos, são perguntas todas com respostas sim ou não. O voto é sigiloso, os senhores usam um negócio no direito chamado sistema da íntima convicção. Eu nunca vou saber qual foi o seu posicionamento, e o senhor nunca vai precisar dizer qual foi o seu posicionamento, o porquê que o senhor votou A ou votou B. O senhor vota de acordo com a sua íntima convicção. Olha que diferente. Aquela magistrada ali tem que usar o sistema do livre convencimento motivado. Ela tem que dizer o porquê que ela quer condenar, o porquê que ela quer absolver, e ela tem que botar no papel o porquê. Se ela não colocar no papel o porquê que ela está condenando ou o porquê que ela está absolvendo, dá para recorrer daquela decisão dela e o tribunal pode mandar reformar. Os senhores não. E aí a primeira pergunta que será feita aos senhores será relacionada à chamada materialidade do crime. Em outras palavras, se o crime aconteceu, óbvio. Não sou nenhum maluco que chegar na frente dos senhores e dizer: não, o fato aconteceu, estamos diante de uma tragédia, a morte do Carlos, que na época, na verdade, 21 para 22 anos, dezembro de 2017, vítima do acidente de trânsito. Sim, esse primeiro quesito, na verdade, da materialidade. O segundo quesito, a segunda pergunta, depois eu vou explicar detalhadamente cada uma delas, um texto correto. A segunda, na verdade, pergunta é sobre a autoria. A pergunta é se o Paulo era o condutor do veículo que bateu na moto e que tirou a vida do cara. Óbvio. Não tem, na verdade, como eu chegar para o senhor e falar: não, o Paulo não conduziu. Não, o Paulo assume a responsabilidade, assumiu que aquele risco, acreditando que chegaria em sua casa são e salvo, tal qual Carlos poderia ter chegado em casa são e salvo. Não foi, na verdade, o que o destino lhe entregou naquele bendito quilômetro 164 da SC 112. Mas aqui, o que nós temos que entender? Mais uma vez, dia 22 de dezembro de 2017, Rio do Sul, festa de confraternização da empresa. Lá, na verdade, o Paulo, por óbvio, ingere bebida alcoólica, não sabemos quanto. Vamos ser sinceros, não sabemos quanto. Falar que foi litros de
cerveja, é suposição, nós não sabemos quanto. Paulo, na verdade, assa a carne. No meio da tarde, segundo ele, eu não estava lá, os senhores não estavam lá, mas segundo ele, no meio da tarde, ingere água. Por volta das 6 horas, vai levar o amigo Marcos até o trevo de Caió. Está retornando, certo? Vê o carro da senhora Daiane, aquela moça que infelizmente não lembrou de muita coisa, mas à frente. Aproveita o embalo, ela mesmo diz, a ultrapassagem se deu numa reta. Quando ele está retornando, afinal é a curva, ele está retornando para a pista dele, ocorre o acidente. Quando ocorre o acidente, o carro dele para onde? Para próximo de um barranco, próximo do rio, ele mesmo disse, assustado. E aí a reação das pessoas nos acidentes, no dia a dia da vida, cada um de nós aqui tem uma reação. Lá pelo ano de 1998, eu usava o trajeto Balneário Camboriú e Itajaí. Hoje era a Avenida Oswaldo Reis, hoje está complicada, é melhor, mas era uma pista simples, para ir para a faculdade e voltar. E pense comigo, eu dirigia um veículo Palio que eu tinha, e eu estava descendo o morro quando eu vejo um Gol se perder na curva, sozinho, estava chovendo bastante, ele se perdeu, ele bate, o Gol levanta voo, bate na metade do poste, e eu vejo um corpo que deveria ser do passageiro, sei lá, sacudindo no vidro traseiro do carro. Senhores, eu não tive nada a ver com o acidente. A minha perna tremia a ponto de eu não conseguir trocar a marcha. A marcha, eu não consegui trocar a marcha. Eu encostei no carro para tentar ligar para alguém, porque assim, eu não tinha nada a ver com o acidente. Eu não tinha nada a ver com aquele fato. Mas aquela questão da compaixão agora, por que eu estou falando disso? Porque quando ele sai de dentro do carro, houve um impacto absurdo. Estourou o pneu dianteiro do carro. Óbvio, por mais que a velocidade não fosse tão elevada, 2 veículos vindo na mesma velocidade e se chocando, por óbvio o impacto ia ser muito maior. Questão de física. E aí que ele sai do veículo e, ainda desnorteado, se depara na pista com uma vítima visivelmente morta em razão das lesões graves. De capacete esse rapaz estava, e ele teve afundamento frontal lateral do crânio. Imagine a pancada que não foi de capacete. Ao se deparar com aquele rapaz naquela situação, tem diversas reações para qualquer pessoa, mas eu duvido que a sua maioria não entre em choque. Eu duvido que a sua maioria não olhe para aquele corpo ensanguentado no meio da pista e diga: meu Deus, fui eu? E não dê aquele treino na perna, e a partir daquele momento, ou você senta no meio fio, ou você vai tentar ligar para alguém, ou você fica com a boca seca, taquicardia, ou não. E olha só, com frieza, com desprezo, não. Igual aquele de Balneário Camboriú, que, meu Deus, estragou minha caminhonete. O cara estava numa situação assim, completamente de frieza, não estava nem aí com o resultado. Ele não. O Paulo, na verdade, entra, porque o policial falou que ele estava cambaleante, porque ele não conseguia ficar de pé. Mas cada um vai reagir de um jeito. Eu não tive nada a ver com o acidente do rapaz do Gol, mas eu não conseguia trocar de marcha. Quantas pessoas, às vezes, fogem do local do acidente, seja pelo pânico do acidente, do seu resultado, seja muitas vezes até pelo estado de embriaguez. Vou sair daqui para não ter responsabilidade das pessoas. Ele fugir da sua responsabilidade. O que o Paulo fez? Ficou no local. Mas claro, né, doutor? O carro dele estava com o pneu furado, fugisse a pé. Se ele realmente tivesse total desprezo, que irresponsabilidade no sentido de desprezo para com a vida do cara, de não querer ser responsabilizado, de querer, ele fugiria da situação flagrancial. Se ele tivesse fugido do local, por exemplo, ele não seria preso em flagrante. Mas não, desconhecendo a lei e até mesmo usando esse direito, a faculdade de ficar ou de não ficar, ficou corretamente no local do crime. A polícia chegou, atestou, na verdade, os sinais de embriaguez, deu voz de prisão. E pronto. Ou seja, e aí, para fechar esse ponto da autoria de que o Paulo é o condutor do esporte, o Paulo fez a ultrapassagem, o Paulo, na verdade, acreditava que daria certo essa ultrapassagem, ele não queria o resultado morte. Eu falo para os senhores assim,
Que fase policial mal feita. Senhores jurados, Deus que me perdoe. A Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, não sei quais foram as autoridades que estiveram no local, não tem uma foto do local do acidente. O croquis, que é aquele desenho que o perito faz, que mostra veículo 1, veículo 2, onde é que está a vítima, se a pista tinha faixa contínua, se não tinha, se era na curva, se era na reta, possível marcas de frenagem dos pneus, para calcular, por exemplo, a velocidade que o carro viria, a velocidade que a moto viria, onde foi o ponto de impacto. O perito dormiu, o perito não fez nada, a Polícia Rodoviária Estadual não fez nada, nós não temos nenhum elemento de prova, nós não sabemos se o acidente deu na reta ou deu na curva, nós não sabemos se tem faixa contínua ou aquela faixa intermitente, nós não sabemos se a velocidade era muito acima ou muito abaixo, nós não sabemos se tinha placa ou se não tinha placa, nós não sabemos onde é que ficou parado o carro. Se não fosse essas palavras, esses depoimentos, essas informações que vêm, onde é que estava o seu carro, o seu Paulo? Parei à direita. E onde é que estava o carro da Dani? Não, parou um pouco mais para frente. O corpo passou por... Não tem nada no desenho, não tem nenhuma prova técnica do local do crime. Isso é terrível, porque assim, não esclarece os fatos, não esclarece, aí a gente fica nas versões. Na versão que a dona Daiane deu, na versão que o Paulo deu, mas isso podia ser confrontado ou confirmado nas provas periciais, prova documental. O doutor Citênio Tosana perguntou para o policial rodoviário estadual se foi feito o croquis, se foi juntado nos autos. Eles devem atender inúmeras ocorrências. Aí na hora ele falou, não, foi feito, sim, entregando, não, acho que não. Imagina quantos acidentes eles não atendem. Aí de repente o fato acontecido há 5 anos atrás, ele não vai lembrar com detalhe se juntou, se não juntou. Mas não está nos autos, o fato é esse, não aparece no processo. Então assim, quando questionado, nesse quesito da autoria, óbvio que o Paulo é o condutor do esporte, óbvio que o Paulo, na verdade, infelizmente, deu causa à morte do Carlos Della Justina Schmitz, óbvio, mas que ele não teve a intenção, que ele não esperava esse resultado, isso também é óbvio, dentro do coração desse guri, dentro, na verdade, da cabeça dele, dentro do período que ele passa, cada um sabe o seu momento, a sua fraqueza, o seu trauma naquele momento, como cada um sabe depois o peso que carrega nas suas costas. Botar a cabeça no travesseiro e, sabe lá, pelo menos é isso que ele me relata, colocar a cabeça no travesseiro e lembrar daquela imagem, daquele flash, do corpo do rapaz, com fratura, com sangramento, com todo aquele impacto, saber na verdade que ele tirou a vida de alguém, não tem pena que na verdade se iguale a esse pensamento diário. Senhores, e digo mais, para fechar esse tópico, estamos mais uma vez nos aproximando de festas de final de ano, olha só, mais uma vez nos aproximando das confraternizações. Quantas pessoas lá comparecem? Quantas pessoas lá ingerem bebida alcoólica, ainda que uma tacinha, uma latinha de cerveja, para comemorar o ano que foi de vitórias, o ano que foi difícil, os anos que virão pela frente, diante de todo o nosso cenário político, como será, na verdade, em 23, em 24, em 25, mas aquela força da equipe, quantas pessoas, na verdade, brindam isso? Eu tenho certeza. Final de ano agora é o momento das confraternizações. E aí, na verdade, nós verificamos que isso é recorrente. Eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa, qualquer um dos senhores, eu, todos aqui presentes, que estivermos numa festa de confraternização e que ingerirmos bebida alcoólica, um chopp que seja, uma taça de vinho, e que venhamos, na verdade, a dirigir nosso veículo com direção, na verdade, à nossa residência, eu tenho plena certeza de que qualquer um dos senhores, até mesmo pela escolha como jurados, como pessoas de conduta ilibada, sairão do ponto A ao ponto B, certos da habilidade de que na verdade chegarão em casa, seja pela felicidade da própria família, seja pela felicidade dos demais. Mas os senhores correram risco. Sim, nós corremos o risco. Ao beber, não importa a quantidade, ao ingerir bebida alcoólica, ao diminuir nossos reflexos, nós já assumimos o risco daquele resultado. Agora volta a fita, passa da vírgula, assumirmos
assumimos o risco, mas queremos aquele resultado, nos lixamos para aquele resultado, não estamos nem aí para aquele resultado, ou acreditamos que aquele resultado não vai acontecer. Eu falo na faculdade, eu explico para os alunos lá, eu vou usar uma terminologia um pouco menos chula, né? Obviamente por estar aqui no Tribunal do Júri, né? Mas eu brinco com eles de uma teoria, né? Eu vou colocar assim, que é a teoria do dane-se e do danou-se, né? Porque o agente que pratica a conduta com o dolo eventual, né? Dolo eventual, ele usa o dane-se, ele assume o risco e deu, dane-se, e a culpa consciente é o danou-se, é aquela coisa, meu Deus do céu, danou-se, ferrou, meu Deus, eu não esperava que isso acontecesse. Então percebam, senhores, eu vou bater muito nessa tecla durante esse período, porque a pergunta que é feita é uma pergunta na lei, mas é uma pergunta capciosa. Ela é aquela pergunta, os senhores todos passaram pelo referendo do desarmamento, lembra do referendo do desarmamento? Que era uma pergunta sacana, que perguntava se é a favor ou contra a proibição da comercialização de armas. E se você respondesse sim, você era a favor da proibição. Não, mas eu queria comprar arma, então você tinha que responder não, que era bom, é uma sacanagem assim. Aqui a pergunta é: o Paulo assumiu o risco? A pergunta, o foco dela vai ser: o Paulo assumiu o risco? Não. E se nós dissermos que ele assumiu o risco, nós estamos entrando na explicação do assumir o risco e não está nem aí para o resultado. Então nós temos que responder: não, ele não assumiu esse risco ali. Ele assumiu um risco, mas ele não queria o resultado. Mas como ela não pergunta o resultado, a gente tem que parar no não assumiu o risco. Bom, a segunda pergunta que fala da autoria, então ela está relacionada a um sim também. O Paulo era o condutor daquele veículo. Bom, a terceira pergunta é a principal tese da defesa. É a pergunta, na verdade, que se refere à existência de um crime que não é doloso. Um crime que não é doloso. Eu vou mostrar um desenho que eu fiz aqui, um rabisco que eu fiz nas minhas anotações, só para que os senhores, eu não coloquei aqui, os senhores entendam a parte dinâmica do direito. Quer ver? Coloquei aqui. Ó, isso aqui na verdade é um rabisco, vou mostrar para os senhores, só para vocês entenderem. Olha a lógica, mostra para os senhores lá. Eu coloquei assim, né, ó, a diferença dolo e culpa. Dolo aqui em cima, culpa aqui embaixo. Dolo é quando eu pratico a conduta com vontade livre e consciente. Eu tenho vontade livre e consciente de puxar um revólver e dar um tiro na vítima. Isso é dolo. Vontade livre, ninguém está me obrigando, e consciente do que eu estou fazendo. Batida na minha mulher, dolo. Eu quis bater nela. Vou responder um dolo. Isso é vontade livre e consciente. Culpa é quando eu pratico a conduta por um desses três elementos aqui de baixo: negligência, imprudência ou imperícia. Nós não queremos praticar, mas ou nós somos negligentes, não troco o pneu do carro, não mexo nas pastilhas de freio, né? O carro está puxando para a direita, o farol está queimado. Ontem, no meu trajeto de 5 horas e meia de Balneário Camboriú a Rio do Sul, eu levei 5 horas e 30 minutos de Balneário Rio do Sul. Atrás de mim, por um longo período na rodovia, veio um caminhão que tinha uma luz fraquinha, uma luz só de um lado. Uma hora até achei que fosse uma moto, depois inteligente, não está tomando a cautela necessária de manter aquele veículo adequadamente para rodar numa pista daquela, né, cheio de buraco e assim por diante. O que é a imprudência? A imprudência é uma falta de cautela. A imprudência, na verdade, é um excesso de confiança, né? Eu tenho um carro bom, eu tenho uns pneus tão bons, eu vou empregar uma velocidade maior na rodovia, mesmo sabendo que as nossas rodovias têm um monte de aquaplanagem, mas eu sou bom no volante. Estou sendo imprudente. E o que é o imperito? O imperito, na verdade, é a falta de conhecimento. Eu vim para cá de mentira, né? Estou brincando, eu vim para cá de moto e não venho para ter habilitação para moto. Eu estou sendo imperito, eu nem sei andar de moto, eu não fui autorizado a andar de moto. Isso é culpa. Por que eu fiz esse desenho aqui? Porque aqui em cima eu botei o dolo, aqui embaixo eu botei a culpa. Mas se percebem que eu trago flechinhas, o dolo eu jogo para o dolo eventual e a culpa eu subo para a culpa consciente. É porque o dolo eventual e a culpa consciente, elas andam assim, ó, como eu disse. Tá vendo? O debate hoje é isso.
é uma diferençazinha nessa assim. Ah, meu Deus, mas como assim? Olha só, ambas, dolo eventual e culpa consciente, se assume o risco aqui, ó. Ambas se assumem o risco. A diferença básica é que no dolo eventual não se importa com o resultado. Não estou nem aí com o resultado. Enquanto que na culpa consciente, eu não quero o resultado. Ah, doutor, mas qual é o resultado disso? Vou mostrar para os senhores. Olha o resultado disso. Mais um rabisco que eu fiz aqui, eu gosto de fazer esses quadrinhos assim que fica mais fácil de entender. Nós temos, na verdade, a ingestão de bebida alcoólica. Temos sim, temos. Até que horas? Não sei. Quando? Não sei. Mas nós temos a ingestão de bebida alcoólica. Somado com o quê? A direção do veículo automotor. Perfeito. Ambos, ambos estavam dirigindo, pilotando a moto e ele dirigindo o carro. A que velocidade? Não sei. Não tem perícia para me dizer a que velocidade ele conduzia, a que velocidade a moto conduzia. Perfeito. Terceiro, houve uma ultrapassagem. Perfeito, houve uma ultrapassagem. Era reta ou era curva? Ou era reta e terminava na curva? Não sei, não tenho por aqui para me explicar isso exatamente. Era proibido ou será que ou não era proibido? Não sei, lá na fase judicial disseram que não sabia se tinha faixa, depois já disseram que tinha faixa, depois viram que tinha faixa contínua, mas não tem uma foto do local para poder me dizer se tem ou se não tem. Será que não dava para ultrapassar? Será que não dava? Será que de repente uma pisadinha um pouquinho mais no acelerador ele não teria entrado? Os senhores perceberem, a testemunha disse que a colisão aconteceu no meio da pista. No meio da pista. O que na verdade demonstra que tanto ele tenta voltar para a direita, quanto o motoqueiro, a vítima que está vindo no sentido contrário, tenta escapar. No caso dele da moto, ele tenta escapar para a esquerda. Ambos tentam escapar para o mesmo lado. Quem assume o risco e não está nem aí para o resultado, iria tentar tirar o veículo da rota de colisão? Ou será que de repente fecha o olho e vamos embora e BUM! Meu Deus do céu, gueto! Sabe assim, ou não, ou meu Deus, a moto! E tenta tirar. O que é resultado, Senhor? Você não queria o resultado. E ele não queria o resultado, e olha só, dessa ultrapassagem ocorreu um acidente. Aí eu pergunto aqui, ele acreditava que chegaria em casa bem. Ele acreditava que não ia tirar a vida de ninguém nesse trajeto, seja indo a Taió, seja vindo de Rio do Sul. Ele acreditava que não ia ter resultado nenhum. Eu pergunto, ele queria? Ele não estava nem aí para o resultado? Não, morreu você, deu a morte. Infelizmente. Infelizmente hoje, a dona Miriam que esteve aqui, pode se emocionar em ter um filho, na verdade, sentado no banco dos réus. Infelizmente, a dona Verônica, lamento, eu sou pai. Eu sei que tem senhores aqui que são pais também, eu sei a dor na verdade disso, mas e aí qual é o resultado disso? O resultado disso é que, olha só, se ele agir por culpa consciente, aquela em que ele assume o risco, mas ele não quer o resultado, ele pega uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e detenção, no regime aberto. Aquela pena que o doutor assistente mencionou, substituída por pena restritiva de direito e assim por diante. Se ele for, na verdade, condenado por dolo eventual, a pena passa a ser de 6 anos preso. Não vai ficar todo o tempo preso, sim, tem que ser preso, porque o regime semiaberto, infelizmente, não funciona, então ele acaba, na verdade, ficando recluso por um período. E olha só, ambos os resultados oportunizam indenização. Vocês perceberam que o assistente fala o tempo todo, se ele reparou o dano, chegou uma hora que eu pensei, meu Deus, nós estamos num processo criminal ou numa ação civil? A ação civil é permitida, ele foi orientado erroneamente sim. Lá atrás, eu não estou julgando o colega que me antecedeu, mas o colega lá atrás falou para ele, não procura a família não. Então, mas eu queria indenizar, não pode fazer contato agora. Ele é soldador, ele não é um de direito. Ele não é bacharel em direito para dizer, não, mas o correto é eu reparar o dano, porque é uma atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal, que se eu reparar o dano, não tem. Ele foi orientado por quem? Se eu preciso soldar, eu vou procurar um soldador. Se ele precisa do direito, ele vai procurar um advogado, eu orientaria ele em outro sentido. Mas o doutor assistente bate muito nessa tecla
de como se fosse o fato de não ter indenizado a morte, não ter indenizado a vida, que esse é o foco do nosso monstro. Não! A indenização é possível como resultado desse processo, seja qual for o resultado. Se ele for condenado do jeito que a defesa quer, que é o homicídio culposo, aquele praticado sem ter a intenção, que embora ele tenha assumido o risco, ele não esperava o resultado, ele pega 2 anos e pouco e cabe indenização. Não é assim. Se ele for condenado um doloso, dolo eventual, assumiu o risco, não estava nem aí para o resultado, além de preso, cabe indenização. Então o resultado da indenização é igual. E não é o fato de ter ou não ter indenizado que demonstra o desprezo. O desprezo demonstraria se ele tivesse fugido do local, o desprezo demonstraria se ele tivesse se preocupado com o esporte, se ele tivesse, na verdade, não tivesse entrado em choque ao ver a vítima naquele estado. Então assim, o cenário, na verdade, acaba focando nessa linha. A defesa sustenta essa tese, que é a terceira pergunta que será feita, justamente por isso. Aqui eu preciso fazer um passeio dentro do processo de funções para poder entender onde é que eu vou chegar. Esse passeio foi feito inicialmente pela promotora, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse passeio. Olha só, em 22 de dezembro, o Paulo é preso e acusado de homicídio com dolo eventual. O delegado da época entendeu que a embriaguez, a direção ao volante, a direção do veículo automotor, a ultrapassagem e o resultado morte, ele teria assumido o risco e não estaria nem aí para o resultado. Então ele prende o Paulo por homicídio com dolo eventual. Esse documento é encaminhado para o fórum. Quando chegou no fórum, esse documento chamado inquérito policial, caiu nas mãos da doutora Raíssa Carvalho Simões, promotora de justiça, formada pela UFSC em 2011, considerada a melhor aluna da UFSC no ano de 2011, ingressou no Ministério Público em 2015, e ela, com todo o conhecimento, representando o órgão estatal oficial que acusa, que é o Ministério Público, que é o órgão oficial de acusação, ofereceu a denúncia contra o Paulo, dizendo que o Paulo, por efeito de álcool, dirigindo o veículo automotor e ultrapassando, foi o causador de uma tragédia, abre aspas, que por óbvio não esperava. A promotora, que é o órgão que aponta, diz: você fez o crime, disse que ele cometeu um crime menor, porque ele percebeu pelos elementos do processo, naquele momento pelo menos, que ele não tinha agido com a intenção e que ele não agiu com desprezo para com a vítima. Pois bem, destacou a figura da imprudência. O processo tem todas as fases aí. Essa denúncia foi recebida, o Paulo foi citado, a advogada apresentou uma defesa, foi marcada a audiência, foram ouvidas várias pessoas na audiência. Aí no final das audiências ele é interrogado, e lá no finalzinho das audiências, no final dessa colheita de prova, tanto a acusação quanto a defesa tem que se manifestar por escrito, chamado alegações finais. Aí o que aconteceu? O primeiro que se manifesta é a acusação. Doutora Raquel Urquiza Rodrigues de Medeiros, promotora de justiça, formada pela Universidade Federal da Paraíba em 2007, integrante do Ministério Público em 2011, entendeu, na verdade, mais uma vez, que ficou cristalino no processo que o Paulo, ao ingerir bebida alcoólica e dirigir de forma imprudente, feito a ultrapassagem, batido na moto de Carlos, agiu sim por culpa consciente. E escreveu assim: o agente assumiu o risco, mas não esperava o resultado. Não esperava o resultado. O assistente de acusação buscou, na verdade, demonstrar que ele agiu querendo o resultado, desprezando o resultado, não ligando com o resultado, certo? A defesa, na época, pediu a absolvição do Paulo de maneira ampla. E aí, no dia 12 de julho de 2019, quase 2 anos depois do fato, a juíza, doutora Juliana, proferiu a sentença. E olha só que interessante nessa sentença: uma juíza com quase 10 anos de profissão, que tem que fundamentar a sua decisão, diferente dos senhores. Lá é o sistema do livre convencimento motivado. Ela é livre para se convencer, mas tem que motivar. Ela levantou alguns pontos. Ela falou assim: eu reconheço a existência do crime. Vou resumir os pontos que ela disse. Ela reconhece a existência do crime. Ela reconheceu a existência do crime. Reconheço que o causador do acidente foi o Paulo. Reconheço por provas testemunhais e até mesmo pelo depoimento do Paulo que ele ingeriu bebida alcoólica. Não se sabe quanto, mas ele ingeriu. Não é possível precisar a velocidade que ambos estavam. Tem perícia, tem prova para nos dizer se havia ou não havia excesso de velocidade.
atrocidades. E acaba condenando então o Paulo a 2 anos e 6 meses de detenção, em 19 páginas de uma sentença extremamente fundamentada, baseando-se na imprudência, naquele excesso de cautela, de confiança do Paulo. Vou ultrapassar, vai dar certo, vai dar certo, deu. Quantas ultrapassagens ele pode ter feito? O trajeto Rio do Sul, Taió, até o Ocidente, reconheço. E quantos deram certo? Opa, deu certo, passei, fechou. E agora, vai dar certo, acidente. Esperava o resultado? Não queria aquilo ali, sabe? Acreditava que ia dar certo. Acreditava, na verdade, que ia fazer a ultrapassagem. Bom, são 4 pessoas já pensando assim: a promotora que denunciou, né? A promotora que fez as alegações finais, a defesa e a juíza, que faz isso todo santo dia, que analisa todo santo dia casos semelhantes, entendeu que ali estávamos diante de uma imprudência e que não, e o justo seria não inocentá-lo, mas sim atribuir uma pena correspondente à conduta dele, em que ele assume o risco de ter um resultado lá na frente, mas ele não espera aquele resultado, ele não quer aquele resultado. Bom, quando saiu a sentença, olha que interessante, a defesa, que não era eu, era outro colega, e o Ministério Público, que é o órgão acusador, concordaram com a decisão. Tá bom, excelência, a senhora tem toda a razão, 2 anos e 6 meses, está de acordo com a atitude dele, ele foi imprudente mesmo, e é isso aí. Mas o assistente de acusação, contratado pela família da vítima, fez o recurso, e esse é o direito dele, fez o recurso, e quando ele fez o recurso, professor, doutor, mas o que ele afirma no recurso? A mesma coisa de sempre, que na verdade ele assume o risco, mas não demonstra lá a questão do resultado, de desprezo ou não do resultado. Só que o que acontece? Quando ele fez o recurso, as partes que não recorreram têm que se manifestar. Olha só como é que é o direito, é sempre assim, né? É um toma lá da cá. O senhor me acusa, eu me defendo. O senhor me acusa, eu me defendo. Viu aqui? Eles falaram 1h30, eu falo 1h30. Se eles falarem mais 1 hora, eu tenho direito de falar mais 1 hora. É sempre, na verdade, um jogo ping-pong. Quando o assistente de acusação fez o recurso, a defesa e o Ministério Público tinham que se defender, tinham que se manifestar. O promotor de justiça, quinto elemento aqui, chamado Bruno Polonini da Palha, formado pela FUB em 2001, ingressou no Ministério Público em 2012, mais uma vez disse: ele não tem razão. Não tem razão. Está cristalino nos autos que Paulo, embora tenha ingerido bebida alcoólica e tenha conduzido o veículo automotor e ainda tenha feito a ultrapassagem dando causa ao acidente e à morte de Carlos, agiu com culpa, chamada de culpa consciente. O promotor pode se manifestar mais uma vez, igual a promotora que fez as alegações finais, igual a promotora que denunciou, igual a juíza que sentenciou. Aí o senhor me pergunta assim: e a defesa não se manifestou? A defesa acabou não sendo intimada na época, houve uma falha no fórum, no processo, a defesa não foi intimada, não pôde se manifestar, mas tudo bem, superado. O processo acabou indo para o tribunal, e o Tribunal de Justiça disse assim: isso é um caso que deve ser avaliado pelo Conselho de Sentença. E aqui nós estamos. Eles simplesmente analisaram essa história, né? Entendo que deve ser avaliado pelo Conselho de Sentença. Deve ser, ao invés de uma cabeça pensante, 7 cabeças pensantes, 7 pessoas que vivem a realidade, 7 pessoas, na verdade, que podem passar por circunstâncias semelhantes, de ir numa festa de confraternização, num aniversário, numa festa de Natal, ingerir uma bebida alcoólica, de conduzir um veículo automotor, e tenho a certeza que se isso acontecer, ou aconteceu, ou acontecesse, teria, na verdade, um propósito único: chegar em casa tranquilo. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Não vou, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui, vou até ali, vai dar tudo certo. Eu bebi pouco, eu estou tomando água, a esposa está do lado, bebe água, né? E bebe água, e dirigiu, e foi tudo certinho. Não. Não, mas doutor, aconteceu com o meu vizinho, com o meu parente, aconteceu um acidente, teve vítima, não teve vítima, puxa, mas será que ele queria aquilo? Não, óbvio que ele não queria. Ele acreditava que ia chegar certinho em casa. Opa, olha só. Bom, nessa situação do dolo eventual e da culpa consciente, eu trouxe, na verdade, alguns livros aqui, tirei alguns excertos dos livros,
Dois deles são os principais, né? Um, na verdade, é esse aqui, ó, chamado Guilherme de Souza Nutti. Olha o tamanho do negócio, né? Esse aqui, na verdade, é um desembargador, né? É um juiz que atua nos tribunais lá de São Paulo. Esse homem aqui é uma sumidade, tem um entendimento, escreve vários livros, na verdade, nessa área. Guilherme de Souza Nutti. E ele traz ali na página 225 do livro, ele traz uns trechinhos falando sobre dolo eventual e culpa consciente. Vou passar para os senhores apenas uma ideia do que ele escreve. Ele diz assim, ó: em ambas as situações, dolo eventual e culpa consciente, o agente tem a previsão do resultado que a sua conduta pode causar. Em ambas, o agente tem a previsão do resultado. Embora na culpa consciente não o admita como possível. Ó, eu tenho a consciência de que dirigir embriagado pode causar um acidente, mas eu não admito esse resultado do acidente, porque eu vou chegar em casa bem. No dolo eventual, admite a possibilidade de se concretizar sendo indiferente. No dolo eventual, fura, deu, não deu, fazer o quê? A pessoa não liga para o resultado. Ele diz mais ainda, ó: na culpa consciente, o agente está igualmente ciente da possibilidade de causar um resultado típico, ou seja, um crime, embora não o deseje diretamente, embora não se coloque de acordo com a realização, esperando poder evitá-lo, bem como confiando na sua atuação para isso. O Paulo tentou evitar. Na hora que ele estava terminando a tal reta, que chegaria à pista, o depoimento que ele dá em juízo, inclusive, ele tenta explicar como que ele viu a moto. Ele diz que a moto vinha na curva, e até ele usa esse termo assim, né? Ela vinha comendo a curva. Ele não vamos explicar aí, ela vinha mais deitada, era uma curva, então você cria no corpo, ela dá uma deitadinha, e às vezes até ela não fica, imagine aqui a pista, né? Ela não fica exatamente aqui, ela geralmente está aqui, você faz assim, ela acaba vindo um pouco mais para a pista. Pensa, você está com a moto ali, você deu aquela deitadinha para virar, quando você vira, tem um carro vindo? Não sei se o Carlos de repente tentou realmente passar entre os dois, não sei se o Carlos não teve a opção de jogar para a direita, mas o Paulo tentou voltar. A Daiane, que deu depoimento aqui, tentou ajudá-lo. Quando viu que ia dar besteira, ia dar a titica ali, a lembra que ela falou, vou falar uma besteira assim, né? Que ia dar uma coisa ali, ela ainda reduziu a velocidade para permitir que ele entrasse. Olha, ela ainda tentou. Significa que ele estava tentando voltar para a pista de rolamento dele, a pista de mão dele. Então ele assume um risco, sim, mas ele não quer o resultado. Senhores, o segundo livro que eu trouxe é esse preto aqui, ó, né? Esse é o Rogério Greco. Sabe quem que é o Rogério Greco? Membro do Ministério Público de Minas Gerais. Doutrinador sensacional também. Fala bastante sobre dolo eventual, sobre culpa consciente. Aqui eu trouxe um trecho da culpa consciente. Olha o que ele fala: na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente na sua não ocorrência. O resultado previsto, seria um acidente ou a morte, não é querido. Olha só, na culpa consciente, o agente sinceramente acredita que pode evitar o resultado. Ele acredita que pode evitar o resultado. Então você não pode parar, senhor de braço, só no assumir o risco, porque nas duas situações se assume um risco. Ó, vou voltar mais uma vez àquele tópico da intenção. Da intenção. O dolo é fazer querendo, a culpa é fazer sem querer. Tome culpa. Dolo eventual é eu assumir um risco e não está nem aí com o resultado, como se eu quisesse, ele está mais perto do que não. É como se eu quisesse, aqui eu estou querendo, aqui eu estou assumindo um risco e não estou nem aí com o resultado. Só que quem age assim, para a lei, age igual quem age assim. Quem age com dolo eventual que não está nem aí com o resultado, age igual para a lei como quem quisesse, como quem quisesse fazer. Enquanto que a culpa é sem querer, a culpa consciente é assumir o risco e não querer aquele resultado, age como não quisesse. Então, não existe esse meio termo na lei. Esse meio termo, o dolo eventual joga para o dolo, a culpa consciente joga para a culpa. O que a defesa busca aqui é que em qualquer uma das circunstâncias, o Paulo vai ser responsabilizado.
Em qualquer uma das circunstâncias, caberá ação civil indenizatória para a família do Carlos, do qual, inclusive, aqui, do plenário do juiz de hoje, eu, Luiz Eduardo Miguel, me comprometo com a assistente de acusação, independente do resultado, vou trocar o cartão com ele, eu fico à disposição para dar a orientação para o Paulo correta, no sentido de reparar sim, embora valor nenhum vá voltar, a vida desse rapaz vai dar conforto para aquela mãe, mas reparar aquilo que, além do trauma da perda do filho, ainda quem sabe o gasto, né, inapropriado, financeiro, impossibilitado, não ter condições, não sei qual foi pensa na dor. Então, assim, olha, eu sei que nada vai pagar isso, mas eu, Miguel, aqui, me comprometo junto ao assistente de acusação, o Ivan, que em nome do Paulo, independente do resultado, seja ele condenado por homicídio doloso, o qual eu não quero, ou homicídio culposo, que eu acho justo, né, a entrar em contato com o Ivan, de que forma nós podemos reparar esse dano. Independente, isso não demonstra, na verdade, não demonstra o desprezo do Paulo, demonstra, na verdade, a falta de conhecimento, demonstra, na verdade, a busca por um profissional que, naquele momento, entendeu dessa forma, e que, naquele momento, diz, não procure, deixa assim e ponto final. Não, temos que fazer essa reparação, é justo, inclusive evitando até o protocolo de ação, né? Não sei se já existe ou não, mas se não existe ação, né? Fazemos o acordo, homologamos o acordo, não sei se ele vai possivelmente pagar um montante à vista, mas que se faça isso parcelado para reparar esse dano, para reparar infinitamente perto da vida do filho único, da Verônica, desse vazio, na verdade, que se instalou na vida dela. Mas eu tenho certeza que não é o cárcere, não é um sistema prisional. Olha só, senhores, para que serve a pena? Punir, prevenir e ressocializar. Esses são os objetivos da pena no Brasil. São meio utópicos, porque o nosso sistema prisional é meio falido, para não dizer totalmente, vamos colocar meio falido assim. Então, punir, prevenir e ressocializar. Punir. A punição, na verdade, na cabeça do Paulo, ter tirado a vida de uma pessoa, é maior que essa aqui. Mas tudo bem, vamos lá, temos 2 anos e 6 meses pelo crime criminoso e temos 6 anos de detenção de reclusão do semiaberto pelo crime doloso. Prevenir. O Paulo nunca teve passagem pela polícia. Teve esse fato em 2017. De 2017 para cá, nenhuma passagem pela polícia. Eu acho que o fato refletiu aqui e gerou prevenção. Ressocializar é colocá-lo de volta à sociedade. O Paulo precisa de apoio psicológico. Para de mimimi, doutor. Não. Se ele fosse um criminoso, eu estou há 21 anos na área criminal, batendo todos os tipos de clientes. Do acusado de estupro, que fez o estupro, que não fez o estupro. Do acusado de homicídio, que fez o homicídio, não fez o homicídio. Do acusado de tráfico, que fez o tráfico, que não fez o tráfico. E a gente percebe que aquele que não teve dolo, aquele que não teve a intenção, carrega um fardo que eu acho que é um container nas costas. Principalmente, na verdade, de saber que, embora não tivesse a intenção, gerou um resultado danoso. Esse resultado danoso não vai sair da cabeça dele nem pagando indenização, nem cumprindo pena, né? E vai levar, na verdade, para o resto da vida. Bom, trouxe ainda daí, né, um outro livro que eu vou dispensar aqui, porque repete a questão do André Steff, mas trouxe uma situação diferente para os senhores. Eu vou, excelência, pegar só uma cópia do livro aqui atrás da legislação. Vou entregar um material para os senhores aqui. Quero só que os senhores acompanhem uma informação comigo aqui, dessa última explicação que eu quero dar para os senhores, para a gente encerrar nossa tarde. Tá? Essa aqui é uma cópia do livro do Guilherme de Souza Nunes, essa aqui aquele livro que eu acabei de mencionar para os senhores ali, os cinzas ali, tá? Que mostra, na verdade, a diferença do dolo eventual e culpa consciente, né? Então eu mostro aqui embaixo apenas para ficar claro, não? Culpa consciente, resultado não desejado, mas previsto. Esperança sincera da não ocorrência que não ocorra. Mas o que é que eu quero falar além disso? Olha só, lembra senhores, eu falei para os senhores do promotor que denunciou, do promotor que fez as alegações finais, da juíza que condenou no homicídio culposo, a defesa pedindo isso, o promotor que fez o recurso contra o recurso da acusação. 5. Temos mais um para o nosso time aqui de que o crime é culposo. E sabe quem é?
é o legislador. Ah, é, Gueto, o legislador? É o legislador. Olha o que esse homem aprontou para nós. No dia 19 de dezembro de 2017, 19 de dezembro de 2017, alguns dias antes do crime, eles editaram uma lei, a Lei 13.546. Essa lei ela tinha 4 meses para entrar em vigor, ela só entrou em vigor em abril de 2018. Então o que essa lei diz? Vou resumir para os senhores aqui. Desde 97, quando o legislador criou o Código de Trânsito Brasileiro, ele criou a figura do homicídio culposo do trânsito e criou a figura da embriaguez ao volante, desde 97. Só que ele não dizia para nós se aquele que tirasse a vida de alguém no trânsito e estivesse embriagado, se ele agia com dolo eventual ou com culpa consciente. Ele não dizia isso. Então a gente ficava sempre num limbo, a gente ficava sempre aguardando a convicção do Ministério Público, porque aí ele denunciava, ele denuncia. Então quando acontecia assim, o Rigueto bebeu, bateu o carro e tirou a vida de alguém, será que o Rigueto agiu com dolo eventual ou culpa consciente? Aí se fosse dolo eventual ele colocava eu nessa situação aqui, de júri. Se fosse culpa consciente ele botava no Código de Trânsito e era aquela pena de 2 anos e 6 meses. Eram límbios. Sabe o que aconteceu em 2017? O legislador incrementou. Na última folha eu imprimi o artigo 302 do Código de Trânsito, dizendo o seguinte, olha só: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302. Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou substância de efeito psicoativo, independência física ou psíquica, tem uma outra pena. O legislador, em 2017, entrando em vigor em abril de 2018, acabou com essa novela. Falou o seguinte: é culposo o homicídio praticado no trânsito com um condutor embriagado. Então a promotora da denúncia tinha razão, a promotora das alegações finais tinha razão, a defesa tinha razão, a juíza tinha razão, o promotor que fez o recurso contra o recurso da acusação tinha razão, e agora o legislador vem e diz: é homicídio culposo. Ele corrigiu. Mas então por que não aplica? Você pode perguntar, por que isso não aplica para o Paulo? É porque aconteceu, ela entrou em vigor depois do fato. Então eu não posso aplicar essa situação. Por isso que o Paulo hoje se coloca, se vê nessa situação, e os senhores escolherem se ele é doloso, se ele é culposo, porque ela entrou em vigor só em abril, o fato aconteceu em dezembro. Então eu não posso aplicar aqui, nesse caso de dezembro, até porque a pena ficou maior, assim por diante, certo? Mas o homicídio culposo aqui foi trazido, na verdade, para o Código de Trânsito. Bom, então, senhores, a ideia é a seguinte: Paulo nunca quis tirar a vida do Carlos. Paulo não acreditava que esse resultado fosse acontecer. Paulo, na verdade, acreditava que chegaria em casa tranquilo, que conseguiria finalizar aquela ultrapassagem de maneira tranquila e chegaria na sua residência. Então, senhores, quando perguntado, vou fechar aquela parte dos quesitos, quando perguntado sobre a questão se ele assumiu o risco, a resposta é não, porque só vai perguntar se ele assumiu o risco, só vai perguntar se o réu, ao conduzir um veículo Ford Escort com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool e realizar ultrapassagem no local proibido, colidindo frontalmente com o veículo da vítima, que vinha em sentido contrário, assumiu o risco de produzir o resultado da vítima, a morte da vítima do Carlos? Não, ele não assumiu esse risco, porque aqui só pergunta se assumiu o risco, e se assumir só o risco, é como se ele assumisse e não tivesse nem aí no resultado. Ele assume, mas ele não queria o resultado, então ele age com culpa. Com culpa, a resposta tem que ser não, para dar o homicídio culposo, o qual vai lhe restar 2 anos na verdade. Vai restar a pena na verdade 2 anos e 6 meses de condenação. Por fim, senhores, eu quero só fazer uma. Peço licença para. Falta 30 minutos. Tá. Você falou o quê? Deu 1 hora. Tá. Bom, então existe essa questão dos quesitos que eu vou voltar a falar com os senhores aqui, e eu quero finalizar a nossa fala, tá? Porque depois, na verdade, desse terceiro quesito, que é do homicídio culposo, vem uma 4ª pergunta, que é genérica, uma pergunta aberta, que o Código de Processo Penal determina que seja feita aos senhores. Essa pergunta é assim: o jurado deve ser absolvido? Ou o réu deve ser absolvido? O réu deve ser absolvido? Sim ou não? Mas vamos dizer, mas por qual fundamento? Não tem fundamento.
é íntima convicção. Se o senhor acha que ele deve ser absolvido, beleza. Se eu acho que não deve ser absolvido, não. Eu até deixaria aberto esse quesito, né? De maneira a os senhores fazerem a reflexão, né? Até porque a acusação é se ele agiu com dolo. Ele agiu com vontade, sim ou não? Não. Então, se for perguntar se ele deve ser absolvido, ele deveria ser absolvido. A defesa vai deixar só isso falado nesse quesito, porque esse quesito, na verdade, é um quesito aberto. E os senhores podem decidir da forma que os senhores bem entender. Mas a defesa vai perguntar para vocês mais uma vez: o crime aconteceu? Sim. Paulo era o condutor? Sim. Paulo assumiu o risco? Não. Não. Paulo deve ser absolvido? A critério dos senhores, sim ou não. Se os senhores disserem não nesse terceiro quesito, ele sairá daqui condenado por homicídio culposo e embriaguez ao volante. Se os senhores disserem sim no terceiro quesito, ele sairá daqui condenado por homicídio doloso, se ele tivesse a intenção de tirar a vida do caso. 2 anos e 6 meses no culposo, 6 anos recluso se ele tiver um doloso. E aí, senhores, eu trago no finalzinho então dessa minha fala mais uma reflexão. Não sei se os senhores conhecem esse autor, um psiquiatra, um dos psiquiatras mais ricos do mundo, né? O Augusto Cury. Esse é o livro, na verdade, O Homem Mais Feliz da História, e esse livro aqui conta a história de Jesus. Eu achei interessante um trecho desse livro, que eu acho que cabe para nós aqui, primeiro por falar dessa figura emblemática, né? Estamos aproximando do Natal, né? Um dos homens mais importantes da nossa história, mas principalmente, na verdade, um trecho bíblico, uma história, na verdade, que se encaixa aqui com a nossa realidade. Me permitam aí fazer um pequeno trecho só para a gente poder fazer essa reflexão. Olha o que aqui nesse livro, né, como eu falo com vocês, o Augusto Cury, como psiquiatra, ele não faz o estudo de Jesus da maneira religiosa, ele faz o estudo de Jesus na área da psiquiatria. E aí ele demonstra no decorrer do livro que Jesus foi um dos homens mais inteligentes da história, emocionalmente falando. E ele vai demonstrando passo a passo pelo Sermão da Montanha. Cada trecho do Sermão da Montanha ele mostra, olha como ele foi inteligente nisso, como ele foi inteligente naquilo, e assim por diante. Inclusive, recomendo aos senhores, quem gosta dessa parte da literatura em si, quem gosta dessa história de Jesus, no Netflix tem um seriado chamado Maria Madalena, sensacional, que mostra realmente a história de Jesus. E aqui eu trago esse trecho dizendo o seguinte: ouvir Jesus era um presente inimaginável para mentes abertas. O mundo desabava sobre ele, mas ele ainda era capaz de fazer poesias. Todavia, chegara a vez dele ser testado ao extremo. Os homens arrastaram Maria Madalena e interromperam a sua aula. Colocaram-na no centro e aos brandos diziam: adúltera, adúltera, que eles queriam dele. Os juízes destilavam ódio, ela destinava penúria. A multidão exalava pânico. O espetáculo de terror se instalou. Maria Madalena sangrava física e emocionalmente. Todos se assustaram com a violência daqueles predadores diante da frágil presa. Os juízes, sem demora, instalaram no tribunal da Inquisição. Sem meias palavras, exigiram a sentença de Jesus. Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Segundo a tradição, ela deve ser apedrejada sumariamente. Qual o seu veredito? Se ele condena a adúltera, deixa o lado empático, o lado religioso, o lado espiritual. Se ele absolve a adúltera, é conivente com aquele crime praticado à época. A situação era gravíssima, não podia Jesus usar de atos sobrenaturais, sobre-humanos, e a única saída era usar a sua inteligência. Mas na história, quem escapou da fúria dos linchadores? Ninguém. Seria o fim do mestre dos mestres? Que resposta ele deu? A primeira resposta foi uma das mais notáveis expressões de autocontrole da história. Para espanto da psiquiatria e da psicologia, ele começou a escrever poesias enquanto o mundo desabava sobre ele. Ele escrevia na areia, pegou um graveto e escrevia na areia. Ninguém sabe até hoje o que ele escrevia. Ele foi líder de si mesmo, gestor da própria emoção, promotor dos
focos de tensão. Jesus revelou que foi o homem mais inteligente, o mais feliz e o mais bem resolvido emocionalmente da história. A plateia também queria saber seu veredito, porém a sua primeira resposta foi o silêncio proativo. Calou-se por fora, não fez a técnica do bateu, levou, mas gritava por dentro, tentando achar a melhor saída para Maria Madalena. Sua atitude surpreendente os perturbou positivamente. Impactados com o seu comportamento, os guardas romanos, os inquisidores, indagaram mais uma vez: mestre, qual é o seu veredito? E a segunda atitude foi a mais surpreendente, foi arrebatadora. Ele disse: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Quem não tem erros e falhas, seja o primeiro a executar a sentença. Ele não impediu o julgamento, ele os levou ao topo das ciências jurídicas, elogiou os seus algozes, elogiou a capacidade de julgar, mas mudou as bases de julgamento. Ele os levou ao ápice da psicologia através da capacidade de pensar antes de reagir, quando os encorajou a mapearem os seus próprios erros e falhas. Ele os conduziu aos patamares mais nobres da sociologia, ao instigá-los a terem empatia, preservando os direitos humanos no foco de atenção. O homem mais feliz da história era um colecionador de amigos. Por isso, quando sofria numa cruz com o maior herege daqueles tempos, havia uma plateia de pessoas chorando aos seus pés. Maria Madalena estava na primeira fila daquele teatro de terror. A ideia aqui, senhores, é de que quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca ingeriu bebida alcoólica, sentou no banco do seu carro, ligou a chave e se dirigiu de um ponto A ao B, e não importa se a distância é curta ou se a distância é longa, o acidente pode acontecer na esquina da tua casa, o resultado de morte pode acontecer no portão da tua casa. Cristiane Torloni, artista da Globo, deu a ré com o seu carro dentro de casa e, sem perceber e sem ingerir bebida alcoólica, matou um dos filhinhos dela, que era gêmeos. E aí? Aconteceu dentro de casa. Ela não tomou a cautela do quê? De olhar pelo retrovisor. Ela foi imprudente. Está vendo? Quem nunca errou, quem nunca ingeriu um gole de bebida alcoólica, sentou no banco do motorista e disse: eu vou até em casa, eu tenho certeza absoluta que o maior desejo de todos aqueles que fazem isso, e eu incluo nessa a mim, eu incluo na verdade a minha mãe, eu incluo várias pessoas, tenho certeza absoluta de ingerir a bebida alcoólica, principalmente agora em época do final do ano, e terem a plena convicção de que vão chegar em casa tranquilos, que vão conseguir estacionar o carro na sua garagem, lá do prédio, aquela garagem justa, e vão conseguir aí, vão todos, sempre. Então assim, o que é que nós temos no final das contas nesse processo? O que é que nós temos nesse processo? Olha só, nós temos a ingestão da bebida alcoólica, sim, mas nós não sabemos quanto. Nós temos a condução do veículo automotor após a ingestão do álcool, sim, assumido pelo próprio álcool. Nós temos uma ultrapassagem, sim, numa reta, numa curva, numa faixa contínua, proibido, permitido, não sei. Nós não sabemos o local correto da ultrapassagem, nós não sabemos a velocidade adequada ou correta de ambos na hora da ultrapassagem. Nós temos um estado de choque de alguém que causa um acidente, desce do seu carro e se depara com uma vítima falecida. Repito, firmo esse compromisso com os senhores, né, com o assistente de acusação principalmente, que é o interlocutor da dona Verônica aqui, para acalentá-la, ainda de forma ínfima, perto da vida do filho, e peço aos senhores jurados que, ao serem questionados no primeiro quesito, no dia 22 de dezembro de 2017, por volta das 20h30, na rodovia SC 112, quilômetro 164, sentido Trombudo Central Agrolândia, próximo ao quilômetro 1641, a vítima Carlos Eduardo della Justina Schmitz, que conduzia a motocicleta Honda XR250, sofreu lesões corporais decorrentes do choque do veículo automotor Ford Escort, causando as lesões descritas no laudo, juntado aos autos que foram a causa de sua morte,
Sim. A juíza, ao receber as cédulas dos senhores, né, se os senhores não, para quem já participou do júri, sabe, para quem participou, vocês vão receber cédulas dobráveis, escrito sim, escrito não. E olha que loucura a nossa legislação, né? Desde 88, né, o júri já existe há muitos anos, né? O Tribunal do Júri vem desde as ordenações afonsinas do Brasil. Aí vem trazendo, vai mudando. Antigamente ele servia para julgar crimes de imprensa, a coisa foi evoluindo, até que em 1946 ele ganha essa mesma roupagem de hoje, é julgar crimes dolosos contra a vida, né? Ele não tinha essa roupagem antes. E olha só que em 88 ele é acolhido pela Constituição e o nosso Código de Processo Penal, que é uma norma abaixo da Constituição, que regula como é que faz o júri, nunca se atentou a uma garantia da Constituição. A Constituição dizia que tinha que preservar o sigilo da votação. Só que o nosso Código dizia assim: entregue as cédulas para os jurados. Aí perguntava, no dia 22, o Carlos sofreu lesões que foram causa de sua morte, beleza, vamos abrir as vozes agora. Aí ele abria 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, 5 sim, 6 sim, 7 sim. Por 7 votos a 0, cadê o sigilo das votações? Os 7 votaram sim, a gente sabia quem tinha votado. Só foram arrumar isso em 2008. Aí em 2008 eles reformaram o código e disseram: só pode abrir o máximo de 4. Se der 4 sim, não pode abrir mais o restante. Então tá. Então perguntaram se o crime aconteceu. Sim. A segunda pergunta é: o denunciado Paulo Westerhoff Arnold, era o condutor do veículo Ford que atingiu a vítima? Sim. Mas eu acho que não, eu não vou saber, vai aparecer lá um sim, não, mas eu não vou saber se é dele, mas é ele, foi o Paulo que conduziu, peço que votem sim. Terceira pergunta, essa é o meu pedido, né, especial para os senhores, é aqui que mora a divergência entre a acusação e a defesa. O réu, olha a pergunta como ela é difícil de interpretar. O réu, ao conduzir o veículo Ford Escort GL, placa tal, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência do álcool, e realizando ultrapassagem no local proibido, colidindo frontalmente com o veículo da vítima, que vinha em sentido contrário, assumiu o risco de produzir o resultado da morte da vítima, Carlos Eduardo da Justina Schmidt? Não. Se os senhores votarem aqui que sim, que ele assumiu o risco, repito, os senhores estarão falando do dolo eventual. Assumir o risco e não ligar para o resultado. 6 anos no mínimo de reclusão para o Paulo, recolhimento ao sistema prisional, para puni-lo, para prevenir que ele pratique de novo, embora ele não tenha praticado mais nenhum ato desde 2017, nunca havia praticado antes, para ressocializá-lo, ou seja, para que o sistema prisional o corrija para que ele volte em sociedade. Parece brincadeira, mas é esse o objetivo da pena. Então a defesa sustenta: não, ele não assumiu o risco. Ao votarem não, ele não assumiu o risco da morte, é a culpa consciente. Para o julgamento, a juíza volta-se e ela sentencia, condenando Paulo ao homicídio culposo com a embriaguez. Responsabilidade penal ferida, responsabilidade civil já com compromisso aqui, independente do resultado que nós temos de acusação, para que nós possamos, na verdade, fazer a verdadeira justiça. E a última pergunta, então essa daqui é a terceira, é não, e a última pergunta é: o jurado absolve o réu Paulo Westerhoff Arnold? Esse, na verdade, é um quesito aberto, né? Se os senhores entenderem, por alguma razão, que ele merece ser absolvido, né? Os senhores vão votar sim. Se os senhores entenderem que ele não deve ser absolvido, vai votar não, né? E aí o julgamento é encerrado. Senhores, sem maiores delongas, eu fecho agradecendo a atenção de todos vocês, a disposição de estarem aqui nessa quarta-feira, ouvindo, né? Às vezes, como a própria magistrada mencionou, a juíza mencionou nisso, às vezes acho chato ser jurado, sabe, tem que vir, imagina, não gosta de direito, tem que ficar ouvindo o pessoal falar, e esse é um júri extremamente técnico, ele é um júri, na verdade, volto a dizer, é um embate doutrinário. Se a gente pegar qualquer um daqueles livros que eu trouxe ali, metade dele fala de acordo com o doutor Ivan, metade dele fala de acordo comigo, né? Fica extremamente subjetivo, e eu volto a dizer para os senhores, a única diferença está além do risco. Assumir o risco, nas duas situações se assumiria.
né? Quem quer e quem não quer. A diferença é que quem quer assumir o risco e não liga para o resultado, e esse que não quer assumir o risco e não queria o resultado. Eu tenho certeza que o Paul Westerhoff nunca quis esse resultado, tanto que permaneceu no local, tanto que sofre, né, as consequências de um processo até a data de hoje. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Eu, ao longo do tempo restante, devolvo a palavra a Vossa Excelência para a condução dos trabalhos. Obrigado.